A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Aduaneiro, tem a honra de apresentar o webinar Importação Indireta e suas implicações jurídicas. Evento promovido pela referida comissão, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, o nosso ilustre doutor Robson Crepaldi, presidente da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB São Paulo. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Agradeço hoje a presença de todos no nosso primeiro webinar do ano de 2021. Não poderia deixar de agradecer a cada um de vocês pela parceria e dedicação nas causas aduaneiras, para que possamos trazer, na forma de webinar, de evento online, os temas e as palestras que enaltecem nossa área de atuação. É com grande prazer que faço o discurso de boas-vindas a todos nessa noite, já dito, com o tema Importação Indireta e suas implicações jurídicas. Essa é uma iniciativa conjunta da Comissão Especial de Direito Aduaneiro da OAB São Paulo e da Comissão de Cultura e Eventos desta casa. Em nome da comissão, como presidente, gostaria de aproveitar dessa oportunidade para manifestar minha mais profunda gratidão ao nosso presidente da OAB São Paulo, Dr. Caio Augusto da Silva Santos, do nosso vice-presidente, Dr. Ricardo Toledo Santos Filho, presidente da Comissão de Cultura e Eventos, Dr. Alexandre Rolo, por todos os membros desta Comissão Especial de Direito Aduaneiro e a todos os funcionários desta casa, a todos os funcionários desta Casa do Advogado por ter organizado mais esse evento nesta noite. Muito obrigado a todos. A importação indireta é aquela que tem toda a sua operação feita por meio de uma empresa intermediária que conta com a experiência e a qualificação necessária para o processo. São as denominadas comercial importadora ou trading company, que visam viabilizar todo o trâmite da operação de importação e a nacionalização das mercadorias importadas. Sua adesão geralmente é feita por conta das facilidades e da segurança que oferece aos importadores e exportadores. Mas também existem casos em que o operador logístico possui exclusividade sobre as operações de determinado produto. Atualmente, duas modalidades de importação indireta são regulamentadas pela Receita Federal do Brasil através da Instrução Normativa 1861 de 2018, que compreendem a importação por conta e ordem de terceiros e a importação por encomenda. Pensando em tão relevante tema, a Comissão de Direito Aduaneiro convidou para nosso primeiro webinar do ano o Dr. Sidney Lostado, o qual faço agora uma breve apresentação a vocês. O professor Sidney Lostado é advogado aduaneiro e tributário, mestre em Direito, pós-graduado em Direito Tributário, professor licenciado da Faculdade de Direito São Judas Tadeu, sócio do escritório Lostado e Calomino Advogados, membro desta Comissão de Direito Aduaneiro e criador do blog Papo de Comex, tanto no YouTube quanto no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos a esta comissão e a esta Casa dos Advogados de São Paulo. Iniciando o nosso evento, passo a palavra ao nosso convidado, meu grande amigo Sidney Lostado. Boa noite, Sidney. Boa noite, meu presidente Robson Crepaldi, tudo bem? Muito obrigado. Aliás, obrigado e honrado por poder participar deste evento. Eu tenho a mais absoluta certeza que eventos dessa natureza, como tem ocorrido com a comissão já do ano passado, nós estamos debatendo temas de grande interesse para todo mundo que está no comércio exterior. E eu fiquei honrado especialmente pelo tema, né? Um tema ácido, um tema complicado e que com uma série de dificuldades no dia a dia para todo mundo. Então, espero trazer aí brilho a todo mundo e vamos embora, né? Bom, pessoal... Muito obrigado. Eu vou fazer o seguinte, para facilitar até, eu vou utilizar, eu acho até que fica mais agradável, eu utilizar o PowerPoint, né? Uns dizem que é muleta de quem não sabe, outros dizem que é bom para que todo mundo acompanhe. Aliás, já fica a dica, tá? Quem quiser um material referente à minha apresentação do PowerPoint, eu vou deixar à disposição, eu vou colocar o telefone, tá? No final vai estar lá o telefone, 011 99 848 4222. Eu vou repetir, 011 99
848-4222. É só solicitar, vai ser via... vou enviar por WhatsApp mesmo, que fica mais fácil para todo mundo. Tá bom, gente? Bom, vamos lá, começando a compartilhar a tela. Só um minutinho, por favor. Como colocado, o nosso tema hoje será importação indireta, e eu coloquei já por trading, né, e seus efeitos jurídicos. Eu vou já anunciar a vocês o seguinte: quando a gente falar em importador, para facilitar, eu vou chamar de trading. Por quê? Porque quando nós vamos discutindo, até mesmo na legislação, há uma confusão gigante entre importador, adquirente, encomendante, e aí todo mundo fica perdido. Por conta disso, eu vou chamar todo mundo de trading. Trading é quem opera, quem está importando, tá? E a gente vai seguir. Essa é uma realização da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB São Paulo, da qual tenho a felicidade de participar, né, de integrar e de que realmente ser cada vez mais participativo, ajudando a comissão, o presidente, porque eu acho que a área de direito aduaneiro, inclusive, tem uma confusão enorme, né? Ora se confunde com o tributário, ora se confunde com o marítimo, enfim, é uma confusão danada. E é bacana que essa comissão de direito aduaneiro, até para o jovem advogado, é uma oportunidade para o jovem advogado, que é uma área absolutamente... ela não é nova, né? Eu sou advogado desde 92 e eu advogo na área desde 92. Então, a gente pode ver que não é uma área nova, mas explorada do ponto de vista ainda nos ensinos jurídicos há muito pouco tempo. Então, é interessante. A Comissão de Direito Aduaneiro vale muito a pena. Quem não participa e é interessado, por favor, filie-se a nós. O nosso trabalho, eu fiz uma piadinha, os entendedores entenderão. Eu vou começar com um aquecimento. Esse aquecimento, na realidade, vai ser um aquecimento do ponto de vista onde a gente vai introduzir todo mundo na importação. Depois nós vamos para as habilidades, né? Vamos fazer um treinamentozinho pequeno e tal. Aí vamos para força para gerar força, que é um treino curtinho. E vamos finalmente para o OD, que aí o bicho vai pegar. Que é onde muita gente se pega, que é com relação ao ICMS nas importações indiretas, tá? Então, vocês podem ver que é um tema que a gente vai... Para quem já é da área, eu peço desculpa, como nós temos muita gente inscrita, então nós decidimos, até comentei com o presidente, da gente começar esse trabalho de uma forma mais tranquila, mais suave, e vamos operando devagar. Tá bom, gente? A importação, muito bem. O que é importação? Importação é uma questão simples. A importação de um bem ou produto é a introdução de mercadoria estrangeira no território nacional. Acabou. Ou seja, isso daqui é uma questão simples, é um conceito absolutamente tranquilo. Até 2002, a importação era muito mais simples no Brasil. Qualquer um que quisesse importar, importava. Qualquer um que tivesse interesse de importar, importava. Não tinha esta questão de habilitação no radar, pessoa preparada, não preparada. E, na época, o presidente Fernando Henrique Cardoso, numa medida provisória de 2002, resolveu restringir a importação. E a gente vai ver o seguinte: na exportação, tudo pode, porque no Brasil, como no resto do mundo, o que importa é exportar. Se você for olhar as exportações, a exportação ela vai no fluxo rápido, ela vai bem, ela vai tranquila, ela não gera muita dificuldade jurídica, exceto, naturalmente, com os riscos aduaneiros, tais como droga, né? Tais como falsificação, produtos da nossa fauna e flora. Então, a fiscalização tem um poder sobre isso e faz um controle sobre isso. Sobre documentação, se a empresa está regular, não está regular, ela não opera muito forte. Já na importação, sim. Por quê? Nós precisamos lembrar o seguinte: quando eu importo, sai dólar. E nós não queremos isso. Nós queremos que o dólar fique no Brasil. Então, a relação é sempre simples. Entra a mercadoria no Brasil, sai dólar. O que acontece? O governo fica olhando para a cara daquilo. Por isso que um dos responsáveis, que é o maior player dentro do comércio exterior no Brasil, é o ministro da Economia.
não é para mim, nos comércios de economia, porque ele que tem a rédea de toda a operação comercial. E ele sabe que se ele facilitar muito na importação, os dólares entram mais fácil. Mas aí vem a questão. O Brasil faz parte da OMC. Se o Brasil faz parte da OMC, ele não pode restringir a importação. E o que ele faz? Ele cria barreiras, ele cria dificuldades. Dificuldades essas, dificuldades legislativas e burocráticas. Por isso que, a partir de 2002, na medida provisória do Fernando Henrique Cardoso, ele introduziu a figura da importação por encomenda. E logo em seguida, em 2006, nós vamos ter a figura da importação. Perdão, em 2002, ele introduziu a figura da importação por conta e ordem. Em 2006, a figura da importação por encomenda, tá? Então, por que se importa muito? Se importa muito, especialmente no Brasil, hoje, uma discussão que tem muito é que nós estamos deixando as indústrias irem embora. É verdade. É verdade. Mas não é culpa de nada, é culpa de um sistema tributário, que o sistema tributário nosso, brasileiro, ele gera um problema muito sério. Ele tributa a operação. Quando eu tributo a operação, eu tenho um custo de caixa para pagar imposto. Então, o meu produto fica muito caro. Por isso que, muitas das vezes, eu compro um produto lá fora que já vem pronto e montado, mais barato do que no Brasil. Por exemplo, eu tenho um trabalho que eu faço para um cliente que é um grande importador de guarda-chuva. E uma vez eu conversei com ele, eu falei assim, mas por que você não monta uma fábrica no Brasil? Porque, para quem não sabe, não existe nenhuma fábrica de guarda-chuva no Brasil. Aí ele riu, olhou para mim e falou assim, Lostado, você quer que eu quebre? Eu falei, por quê? Ele falou que não dá para concorrer. Eu compro guarda-chuva em qualquer local do mundo muito mais barato do que no Brasil. Por que eu compro muito mais barato do que no Brasil? Eu compro muito mais barato no Brasil porque lá ele chega para mim barato. Aqui eu vou pagar pela vareta imposto, eu vou pagar pelo cabo imposto, eu vou pagar tudo, então fica muito caro. Eu não consigo produzir. Tanto que a reforma tributária que está aí, e não vou falar sobre tributos, naturalmente, que eu vou deixar com a Comissão de Direito Tributário, ela está discutindo, inclusive, essa questão para tentar baratear e nós ficarmos competitivos, tá? Então, nós importamos exatamente por conta disso. Antes de continuar, deixa eu só verificar se tem alguém querendo fazer alguma pergunta, por favor. Não, tá tudo bem. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou deixar as perguntas para o nosso presidente. Ele vai mediando. Quando ele achar que é necessário, ele faz o levantamento. Pode ser, Robson? Pode, Sidney. Eu até tinha avisado aqui que seria respondido ao final, mas se você preferir que vá te mandando, parando de falando. É que às vezes tem um momento que o pessoal quer saber alguma coisa e de repente tem alguma dúvida que ajuda todo mundo. Mas, por favor, você filtra, qualquer coisa a gente deixa para o final, tá bom? Maravilha. Então tá feito. Bom, regras da importação, vamos lá. Voltando. O que é mais fácil, importar ou exportar? Exportar. Indiscutivelmente, exportar é mais fácil. Todo país do mundo quer exportar. Ponto, basta, tá? Ah, mas o Brasil é o único país que impõe dificuldade de importar? Não. Tenta importar para os Estados Unidos. Só tenta. Você vai ver alguns produtos com uma dificuldade gigantesca. Aí você vai falar, mas o Brasil, os Estados Unidos é um país competitivo, é um país de livre mercado. É até a página 2. Ele é disso tudo quando ele estimula o mercado nacional dele para gerar emprego. Quando não isso, ele restringe. Tanto que uma das grandes brigas hoje é com relação à própria desindustrialização dele referente ao mercado chinês. Ele fica desesperado com o mercado chinês e ele tenta criar barreiras. Barreiras essas que elas são burocráticas ou fitossanitárias ou todas as outras dos órgãos anuentes que existe dentro de uma relação em importação. Para a Receita Federal, o que importa é sempre exportar. E o que aconteceu? Vamos lá. O que aconteceu? Essa aqui, por falar nisso, é a medida provisória. A medida provisória 2158/35, que criou a importação por conta e ordem. E a Lei 11.281 de 2006 criou a importação por encomenda. O que é legal da gente chamar isso de importação indireta e essa nossa webinar?
É porque muitas das vezes existe uma confusão, e confusão essa que eu vou ser franco com vocês, que existe para muita gente. Qual é a diferença da importação por conta e ordem e importação por encomenda? Olha que louco, tanto um como o outro, eu tenho o quê? Eu tenho a figura, como eu falei, da trading. E tanto um como o outro tem que estar vinculado no comércio exterior, no Siscomex. Então, do ponto de vista prático, se a gente olhar, a gente fala assim, mas não tem muita diferença de um para o outro. E isso que é legal nesse webinar. Nós vamos ver a diferença existente entre a importação por conta e ordem e a importação por encomenda. Tá? Bom, a regra é a importação direta. Lembra que eu comentei com vocês que no passado, antes de 2002, eu tinha as importações eram realizadas de forma indireta. Então, o que acontecia? Pegava aquele pessoal todo que importava, que tinha facilidade. Eu vou pegar o caso da China. Então, tinha um cidadão chinês que tinha facilidade de falar o mandarim, vinha para o Brasil, montava uma importadora e, junto com a comunidade chinesa, ele importava para todo mundo. Então, ele importava para todo mundo. Só o chinês fazia isso? Não, não, o italiano fazia isso. E todo mundo que queria vir para o Brasil fazia isso. O que acontece? Isso começou a crescer de forma acelerada com o comércio exterior. Como que nós vamos restringir sem macular a nossa relação com a OMC? Vamos criar aquelas figuras existentes. Então, as empresas, basicamente, elas importavam por conta própria, mas utilizavam dinheiro de terceiro, utilizava dinheiro de quem queria a mercadoria, ou seja, era uma farra. E aí o governo resolveu restringir isso e criou uma série de figuras, hoje até crime, né? Como omissão de receita, lavagem de dinheiro, uma série de problemas que ocorreram, na realidade, para poder restringir a importação. Muitas das vezes, quando você conversa com o leigo e fala assim, não, você não pode importar desse jeito, e a pessoa fala assim, por que eu não posso? Eu não estou fazendo nada de errado, eu estou trazendo uma camisa com o preço certo, com a classificação correta, e por que eu não posso trazer essa mercadoria? Porque há leis que existem que estão dificultando o comércio. Então, por estas necessidades de focar em seus negócios, o que acontece? Além do que, diante dessa situação, e diante da dificuldade que foi gerando para importar, as empresas começaram a criar outras figuras. Aí eu começo a ter a importação direta criando a trading. Qual é a função da trading? A função primordial da trading é auxiliar a empresa que quer realizar comércio exterior. Porque, veja bem, vamos imaginar o seguinte, eu sou vendedor desta lapiseira. Qual é o meu core business? Vender lapiseira. Manjo tudo de lapiseira. O que eu sei de comércio exterior? Nada. Para que eu vou me atrever a mexer na operação logística? Para que eu vou me atrever a contratar um armador ou um transporte aéreo? Para que eu vou ter toda a dor de cabeça se eu vou ter uma empresa que conhece muito de comércio exterior? Nasce aí a figura da trading. Então, a figura da trading, ela nasceu para substituir a importação direta quando a importação começou a oferecer maior dificuldade para o mercado. Então, as pessoas começaram a ter maior dificuldade para o mercado, os trâmites burocráticos aumentaram e as empresas, naturalmente, encontraram uma oportunidade de negócio. Ou seja, você, empresa, empreendedor, continua cuidando do seu negócio. E eu, seu brother, seu camarada, cuido de toda a área de comércio exterior para você. Olha que casamento perfeito. E aí, o que aconteceu? Começou de novo, né? De novo, começou a gerar novos problemas dentro do comércio exterior. E aí vem a grande pergunta. O que é uma trading? Eu acho legal porque o nome é bacana, né? O nome trading, ele leva a um conceito que eu sempre acho formidável, né? Porque olha que legal, presta atenção, eu vou falar para vocês de forma pequena. Eu tenho uma trading company. Não é bonito? Olha, o que é uma trading company? E a gente vai olhar a legislação. Na realidade, a legislação antiga ela exigia uma série de coisas com referente à trading company.
O que aconteceu com a Trading Company? Lembra que eu comentei com vocês que empresas começaram a encontrar aqui uma oportunidade para auxiliar os empresários que vendem lápis, que compram lápis, a importar, e ele falou, eu manjo tudo disso. A Trade, então, com esse nome chique e bonito, é uma empresa comum. É uma empresa que você vai montar a qualquer momento. É uma empresa que você e um amigo seu falam assim, meu, fiz uma palestra lá, escutei um webinar lá, já sei tudo de comércio exterior, vamos sair daqui e vamos montar uma empresa dessa. Tá tudo bem, a gente consegue montar. Por quê? Porque essa é a função. Você vai na junta comercial e você coloca lá, o que você faz? Eu presto serviço de importação, se você tiver grana, você fala assim, e eu ainda importo por conta própria, e se você tiver mais dinheiro ainda, você fala assim, eu importo por conta própria e para os outros. Isso é uma trading company. Uma empresa comum, com registro na junta comercial e com um objeto social pequeno. Um objeto social que vai estar lá, prestação de serviço de importação, tranquilo. Importação por conta própria e importação para terceiro. Como é que eu monto? Eu monto essa empresa de uma forma... Essa forma é a mais importante para montar essa empresa. Vou até dar um parênteses aqui. Eu vou montar qualquer empresa no Brasil que vai operar no Brasil, eu coloco lá, o contador vira para mim e fala assim, quanto é que tu quer no capital social? Aí tu fala assim, põe aí, 200 mil. O cara vai lá, o contador coloca lá, 200 mil reais. Aí ele coloca ainda no contrato social, neste ato integralizado, 200 mil reais em dinheiro, em espécie. Tudo bem. A empresa vai nascer e, prestem atenção, vai funcionar e vai ter vida longa e próspera. No comércio exterior não funciona. No comércio exterior, dinheiro tem rastro. Eu, sócio de uma empresa, se eu tiver uma trading company, eu tenho que ter origem de dinheiro. Se eu for importar mercadoria, eu tenho que ter origem de dinheiro. Hoje, o maior problema que nós estamos tendo no escritório, em lavada, é o problema que está acontecendo a granel já, tá? É cassação de radar. Radar hoje é o maior problema que está tendo. Por quê? Muitas empresas iniciaram a operação errada, não deixaram questões que envolvem a lei. Só um minutinho, gente, porque eu acho que eu perdi aqui o meu áudio. Só... Tá saindo, Mostarda. Para tá mim, saindo? pelo menos, tá saindo. Tá. Tá. Então, o que acontece? Você vai montar uma trading company, prestação de serviço, tá tudo bem. Você precisa de quanto? Não precisa de muito, não, tá? Se ela for crescendo, você vai ter que integralizar o capital social com lucro ou com o dinheiro dos sócios. Mas essa é uma questão importante que a gente vai ver lá na frente quando a gente for falar do radar, tá? Então, o que é uma trading company? É uma empresa absolutamente normal. Essa trading company, lembram? Ela nasceu para auxiliar os empresários, os empreendedores que quer se focar só no seu negócio, comprar e vender mercadoria. Lembre, empresário não gosta de importar. Não gosta de importar. Contrata a importadora que conhece de importação e não conhece de negócio, não conhece de lapiseira e nasce esse casamento. Aí nasce, lembra que eu comentei com vocês? A lei trouxe duas figuras. Então, nós temos a primeira figura. Conta e ordem. O que faz uma importadora por conta e ordem? Lembrem, porque eu vou discutir isso lá na frente, quando a gente falar do OD, que é o ICMS. A trading, que é uma importadora, ela presta serviço para o adquirente. O nome adquirente é um nome legal, está na lei. E isso é importante, o nome iuris, né? Chique isso. O nome legal, ele é importante porque ele vincula toda a cadeia jurídica. A tutela jurídica ela vai ocorrer exatamente quando eu presto atenção nessas figuras. Então, ela diz assim, ó, a trading, a lei fala importadora, e eu comentei com vocês que nós combinamos que eu vou chamar de trading importadora para não haver confusão. A trading promove em seu nome o despacho aduaneiro de importação. Digo mais, o despacho aduaneiro de importação, ele pode pagar, fechar câmbio com o dinheiro do cliente, pagar imposto, ele faz tudo. É uma maravilha. Ou seja, ele faz o que a turma de logística gosta de chamar o door to door, o porta a porta. Ele pode pegar a mercadoria para você, fazer a gestão completa e colocar aqui para você.
mas ele não é dono da mercadoria. Ele simplesmente emprestou a expertise dele, todo o conhecimento jurídico, todo o conhecimento dele em comércio exterior, todo o conhecimento dele com o despachante aduaneiro, todo o conhecimento dele com a turma de logística, com os armadores, colocou à disposição de seu cliente para prestar um serviço. Então, esta é a figura da conta e ordem, tá? A importação por encomenda, diferente. A trading compra a mercadoria, ela compra e revende para uma empresa pré-determinada. Ah, ela pode comprar por conta própria e não revender para ninguém? Pode, não há problema. Ela compra para ela, explora o mercado e vende. Eu advogo para tradings, tem umas tradings grandes que eu assessoro. O que acontece? Elas têm operação conta e ordem, elas têm operação por encomenda e operação própria. Está tudo certo, está tudo bem, está tudo dentro da legislação. Então, a trading, ela compra a mercadoria e revende para uma empresa pré-determinada. Então, ela já traz isso para alguém e está certo. Não há, neste caso, prestação de serviço, mas uma operação comercial. Lembrem-se, a gente vai falar lá na frente do ICMS. Há uma compra e venda. Na conta e ordem, eu tenho uma prestação de serviço. Na encomenda, eu tenho uma operação comercial. Esses dados são importantíssimos para nós, tá? E eu tenho a interposição fraudulenta. Não faz parte do pacote de hoje, mas eu tenho que falar da importação fraudulenta, da interposição fraudulenta. Por quê? Porque ela parece certa, mas ela não é certa. E nesse caso, a trading, como eu falei, qualquer empresa pode ser trading. Qualquer empresa. Então, eu tenho, desde das tradings, que tem todo um aparato, que tem todo um compliance, que tem todo um sistema maravilhoso, e eu tenho uma trading qualquer, que o cara monta uma trading sem nenhum cuidado para fazer interposição fraudulenta. Normal. Você vai encontrar isso de monte, né? Por quê? Como é que funciona essa operação? A trading, que não é uma trading ética, né? Realiza importação como se fosse por conta própria, para vender para a pessoa certa. Aí agora alguém vai falar assim para aí, Lostado, peraí, você disse na encomenda que a trading pode importar por conta e ordem, por encomenda e por conta própria. O que está de errado aí? Não tem nada de errado. O que está de errado é a operação dele. Nesse caso da interposição fraudulenta, ele está ocultando o real adquirente da mercadoria. Como é que ele oculta esse real adquirente da mercadoria? Da forma mais, eu vou dizer assim, mais infantil, né? Por quê? Ele vira para o empresário que, por algum motivo, não quer aparecer, por algum motivo, está com problema no radar, por algum motivo, ele tem um radar de $50 mil. Lembra que é a operação que a gente comentou lá atrás? Que a importação cria-se dificuldades, então eu tenho graus de dificuldades, eu tenho $50 mil para importar, até $50 mil por semestre, que é mó facinho, tu entra ali e já faz, tá? $150 mil e o ilimitado. E às vezes o cara tá numa operação e o radar dele pifou, não tem radar. Apresentam para ele do nada, fala assim, tem esta trading aqui. O que o cara faz? Ele coloca o dinheiro antecipadamente na conta da trading, a trading vai, compra a mercadoria que sequer participou da negociação, que sequer falou com o exportador, com o vendedor, e traz. Ou seja, a trading é um aluguel, é uma empresa de aluguel. E isso é crime. E isso leva a perdimento da mercadoria. E isso hoje está lá. Foi regulado na IN 1986, agora novinha, de 2020, começou dia 1º de dezembro, que é fraude à importação. O nome da legislação é muito bonito. Combate a fraude de importação. É aqui que você vai cair quando tem. Ah, mas tem muita interposição fraudulenta? Muita. Outro dia, numa palestra da OAB mesmo, na Comissão de Direito Aduaneiro, eu estava falando com o Jackson, que é um auditor fiscal da Coana, né?
A gente conversando, ele falou que reduziu muito, porque o combate hoje é muito forte e a análise de risco hoje é muito grande, e muita gente está sabendo e prefere não mais arriscar, né? Mas é só por isso. Mas hoje existe. E isso ocorre, dentro da Receita Federal existe uma figura chamada CERAD, que é o Centro de Risco Aduaneiro. Ali eles vão fazer o cruzamento de todos os dados que vocês possam imaginar. E aí a Receita Federal consegue descobrir, numa interposição fraudulenta, por exemplo, o cara não estava movimentando a conta corrente dele. Da noite para o dia tem 400 mil reais na conta corrente dele e ele comprou mercadoria. E ele pagou os impostos e trouxe essa mercadoria. Meu Deus do céu, ele não tinha nada, a movimentação financeira dele era um fracasso e ele começou a ter, do nada, 400 mil reais na conta dele. O que é isso? Fraude. A Receita Federal cruzou os dados e falou, para investigar. Não pode, tá? Qual que é a diferença? É que uma, eu conto para o fisco quem é o real adquirente da mercadoria e a outra, eu oculto quem é o real adquirente da mercadoria. Essa matéria, já para a gente poder até algum dia falar de novo, teria um prazer enorme da gente fazer um webinar só sobre interposição fraudulenta, tá, gente? O que acontece? Lembra que eu comentei com vocês que empresas de comércio exterior eu tenho que ter um cuidado a mais? Uma das regras de dificultar a importação no Brasil é a habilitação no Siscomex. Aliás, e agora, como eu estou numa sala com muitos advogados, aliás, olha que interessante. Acha a lei, aquele aprovado no Congresso Nacional, sancionado pelo presidente da República, a lei que trata sobre limitação do Siscomex. Pasmem, não há. Alguém vai falar assim, não, o Estado está louco, porque o Siscomex é regulado num decreto antigo. É verdade, o Siscomex é regulado num decreto, se não me falha a memória, de 2002, eu não me recordo agora o número dele, acho que é 6652, enfim. E ele fala de como a função do Siscomex, do que se trata o Siscomex, mas ele não fala em limitação. A limitação nasceu através de um ato administrativo chamado Instrução Normativa, que começou a fixar parâmetros por conta disso. Alguém fala agora, amanhã eu vou entrar no Tribunal de Segurança para resolver essa questão. Esquece isso. O Supremo Tribunal Federal fez uma interpretação absolutamente errada, dizendo que pelo artigo 237 da Constituição Federal, o ministro da Economia pode legislar por instrução normativa. Mentira, porque o artigo 22, inciso 8º da Constituição Federal, diz que é ato privativo da União legislar sobre o comércio exterior. Então, não pode aplicar o artigo 237. Mas, tudo bem. Quem está falando sou eu, Sidney Lostado, um advogado. Quem falou que pode legislar é o Supremo. Então, confiem no Supremo, tá? Olhem e balizem-se no que está no Supremo. Então, é só uma crítica que eu estou fazendo. Então, como é que eu faço para habilitar no radar? É facinho. Você entra lá no Pucomex. A condição para a empresa realizar a importação, portanto, é estar habilitado no radar. Em que pese a simplicidade, você vai lá, entra no Pucomex, clica aqui, ó, habilitar a empresa, em 2 horas você tem um radar simplificado. Em 2 horas você tem um radar simplificado. Mudar de grau de simplificado, na verdade hoje é limitado a 50 mil. Para o limitado a 150 mil ou ilimitado, aí já é um outro problema. Aí você tem que parar, respirar, fazer lição de casa, preparar a empresa, preparar a contabilidade, falar com o advogado, e aí você consegue passar de nível. Hoje está assim. Antigamente não era, hoje está assim. Em que pede simplicidade, então você tem que comprovar a origem e disponibilidade financeira. E acaba utilizando as trades para realizar a importação fraudulenta quando eu não consigo. Lembra que eu comentei com vocês que no comércio exterior o dinheiro deixa rastro? Está aqui, por conta disso daqui, ó. Eu tenho que comprovar origem e disponibilidade financeira. Eu sou sócio de uma empresa, tenho dinheiro, tinha o imposto de renda? Não, eu era isento, eu virei sócio de uma empresa com capital de 1 milhão. Meu Deus do céu, de onde é que saiu esse 1 milhão? Eu tenho que mostrar de onde saiu de 1 milhão. Ah, saiu de um empréstimo bancário, e aí eu vou mostrando e criando a narrativa, porque eu tenho que deixar rastro na operação, tá? Essa é um dos casos de dificuldade
que está aceito no comércio exterior. A OMC não vai reclamar. Porque quando o governo vai lá e fala na OMC, não, eu estou cuidando, porque isso representa lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro é um crime internacional. Aí a OMC fala, então você está certo, cuide da sua casa, não deixe lavar dinheiro. Então, ficou bonito na OMC e restringiu a importação. Olha que legal. É bacana o sistema, tá? O limite do radar. Isso é legal demais, gente. O limite do radar. A minha trading é uma trading especializada por conta e ordem. A minha trading é uma trading especializada por conta e ordem. Qual que é o limite do radar que eu tenho que ter? 50 mil dólares. Alguém vai falar assim, não. Como 50 mil dólares? Se eu operar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, tá tudo bem. 50 mil dólares. Sabe por quê? Porque você, trading de conta e ordem, é uma prestadora de serviço. Você só habilita no radar para você ter acesso aos seus Comex. É só por isso. Qualquer radar serve para você. Tá tudo certo. E quem tem que ter o radar ilimitado? O teu cliente. Lembra que a gente tem que contar para a Receita Federal? Eu vinculo a minha operação na Receita Federal. Então, eu conto para a Receita Federal. Eu, prestador de serviço, trading, radar. Pequenininho, 50 mil, tá tranquilo. Vou operar para quantos clientes eu quiser. Eu vou trazer o que eu quiser de mercadoria na vida, suave, tranquilo, tá? Mas o meu cliente tem que ter radar que comporte a operação. Se ele vai fazer uma operação e ele gasta até 40 mil dólares por semestre, tá tudo bem. Um radar para ele simplificado, show, valeu. Se ele operar mais, o cliente da trading tem que ter, então, um radar dentro da sua capacidade econômica, 150 mil dólares ou ilimitado. Atenção, com ilimitado. O ilimitado é limitado. É limitado a sua capacidade econômica financeira. Eu vejo porque eu recebo um cliente, empresas que caem porque tem um radar ilimitado, ele opera uma média de 500 mil dólares por mês e, de repente, pinta uma operação para ele de 3 milhões de dólares. Ora, a Receita Federal fala assim, amiguinho, como é que tu arrumou esse dinheiro todo? Conta para mim aqui, senta aqui do meu ladinho e vamos conversar, que eu quero entender o que aconteceu na sua empresa. Então, o limitado tem que tomar cuidado. E o que está acontecendo hoje, inclusive, é radar limitado sendo revisto para baixo, para 150 e para 50 mil, tá? Operação por encomenda. Vou reforçar. O que é operação por encomenda? Eu compro, a trading compra para revender. Se eu, trading, compro para revender, eu tenho que mostrar capacidade econômica financeira. Eu tenho que ter dinheiro. Se eu tenho que ter dinheiro, capacidade econômica financeira, o meu radar tem que suportar a minha operação. Então, o meu radar, ele é de acordo com aquilo que eu estou operando. É óbvio que quando a gente começa a falar uma trading desse porte, a trading desse porte, ela já tem um radar ilimitado, ela já opera forte no mercado e está tudo certo. Ou seja, ela vai ter um radar dentro da sua, dentro daquilo que ela está operando em comércio exterior. Tá? Então, está tudo certo, ela está operando como encomenda para revender para o cliente dela. E adquirente, como eu falei, o adquirente sempre tem que ter radar. Ah, eu tenho um caso, alguém agora pensando, que eu trouxe a mercadoria para um cliente que não tem radar. O nome disso é fraude. Fraude aduaneira. Se você trouxe mercadoria para alguém que não tem radar e você sabia que aquele cliente é o dono da mercadoria, ou você fez uma operação por conta e ordem, ou você fez uma operação por encomenda. Se você fez uma operação por conta e ordem, por encomenda, ocultando o real adquirente, que restou fraude. Então, é fraude. Você pode ter problemas lá na frente. Às vezes a mercadoria passa e você vai ter um problema lá na frente, que a gente já vai falar já sobre as implicações jurídicas de tudo que nós estamos falando em importação indireta. Vinculação prévia. O que é a vinculação prévia? Pois não. Tá me ouvindo? Tô sim. Tem uma pergunta aqui do André Luiz dos Santos, acho que seria bom já responder então. Ó. Ele pergunta, mas pode uma importadora no Brasil não ter CNPJ? Pois há um aplicativo chamado Shop, segundo escreveu aqui, Shop, que no seu atendimento ao consumidor, se pedir CNPJ, eles respondem que não tem. Se procurar, você encontra como importadora.
nem trade, nem nada, é um serviço de internet. Eles cometem todas as informações e crimes do Código de Defesa do Consumidor e ainda assim estão operando livremente. Você está Na realidade, sabendo elas disso? cometem não só do Código de Consumidor e todos os crimes, como os crimes aduaneiros também. É, Certamente, ele está trazendo por contrabando essa mercadoria. É que nem quando você entra por aí, que você vai encontrar mercadorias que entram no Brasil, que o cara fala, na minha mão é mais barato, eu não pago imposto, pode contar comigo, isso é crime, tá? ninguém tem a vacina, mas sempre tem um que tem, né? Exatamente. Exatamente. Mais alguém? Por enquanto, só esse. Então, tá feito. Então. Bom, vinculação prévia. O que é essa vinculação prévia? Lembra que eu falei? A ocultação foi colocada agora do André, de uma empresa fantasma que não tem CNPJ, não tem nada. Isso não existe, tá? Até pessoa física para importar tem limitação, tem restrição. Eu não preciso de radar até $3.000, mas não é a matéria de hoje, então eu não vou nem me preocupar com isso, só para a gente continuar. A vinculação prévia, o que que é? A vinculação prévia é quando eu faço um contrato. A trading, junto com o adquirente, seja por encomenda, seja por conta e ordem, ela tem que vincular esta operação. Portanto, ela vai ter que vincular, tá? E contar a Receita Federal. O que a Receita Federal fica tristinha? Com a ocultação. A ocultação do réu adquirente que gera fraude. Se eu vincular, tá tudo bem. O que a gente vê no mercado? E eu vou falar para não fazer, tá? O que a turma faz no mercado é copiar um modelinho da internet, do contratinho lá de conta e ordem e por encomenda. Gente, contrato de importação é igual terno, só é bonito sob medida. Não adianta você ir lá e eu vou copiar aqui na internet, vou baixar e não funciona, porque tem um monte de cláusula que não dá. Você só vai gastar dinheiro uma vez. Chama o seu advogado, que é da área aduaneira, e fala assim: quero montar um contrato, você trade. Monta. Ele vai montar para você de forma perfeita e maravilhosa, reduzindo o tamanho dos seus ônus e seus riscos. Porque a Receita Federal, ela pede para a vinculação num contrato qualquer. Ela só quer saber quem é o real adquirente da mercadoria. E o procedimento é simplesinho, está regulado na COANA número 06 de 2019. Você baixa lá, juntou no Siscomércio, acabou, vinculou e vai ser feliz. Tem que vincular antes do registro da DI. Porque eu já vi gente fazer o seguinte: depois registrou a DI, deu problema, aí fala assim: posso vincular? Lógico. Você quer contar para a Receita Federal que você estava fraudando, ou você quer disfarçar, sabe? Tipo, pedir desculpa, foi sem querer, tô aqui o contrato. Não pode, a fraude continua, ela eternizou-se, tá? O que acontece com a trading? A trading, na operação de importação direta e indireta, ela tem responsabilidade medonha. A responsabilidade da trading, tanto na conta e ordem como na encomenda, é gigante. Ela tem solidariedade tributária. Como tributária? Se quando eu registro a DI, alguém vai perguntar para mim, já faz todo o pagamento do tributo, descarregou lá. É verdade, não tenho dúvida disso. Só que você tem um instituto que a gente chama de revisão aduaneira, que o fisco pode rever em até 5 anos a importação. E se eventualmente ela for fazer uma revisão de um NCM que a empresa opera, que ela considere que aquele NCM, aquela mercadoria veio de forma subfaturada, olha a trading rodando aí. A trading tem vinculação solidária. Vamos imaginar que a trading está indo muito bem, obrigado, robusta, criou todinho, tomou todinho, cresceu, ficou forte, bonita. E o importador que fez a operação fraudulenta de subfaturamento quebrou. Adivinha quem vai pagar o imposto? Parabéns. A trading. Tem tese defensiva? Tem. Vai vencer? Não. Você não vai ganhar, tá? Você pode ganhar quando você por uma questão de sócio, que a Receita Federal agora está colocando também, inclusive, o sócio para pagar tributo. Fraude. Você responde solidariamente por fraudes. Você não vai responder por crime. A Receita Federal até joga você no crime, como trading. O Ministério Público vem feliz, colocando você
no crime, né? Mas lá no judiciário você resolve porque você demonstra que você era um prestador de serviço e você, na realidade, só era um prestador de serviço, você não operou, não fez a operação. Exceto na operação por encomenda, que aí você pode estar lá com na testa, sou vacilão, pum, porque aí eu fraudei também o sistema. Demurrage. Demurrage é aquele valor que se paga quando você não entrega o container na data certa. Pronto. Tá aí. Como você, na operação de contrato de transporte, você é o consignee no conhecimento de transporte, você é o responsável total. É você o responsável. E se naquele contrato que você tem de vinculação não existe a cláusula de repasse, de responsabilidade, de cobrança da demurge, você, trading, vai pagar sozinho. E armazenagem? Como que alguém vai pagar armazenagem? Simples. O importador não tem mais interesse na mercadoria. O importador abandonou a carga. Pior, a mercadoria foi para perdimento. Existe um problema, perdimento, rapidamente. Existe um mito no comércio exterior que dizem que quando vai para perdimento, quem tem que pagar o armazém é a Receita Federal. É mentira. A Receita Federal tem que pagar a armazenagem do perdimento em diante. Porque quando ocorre o perdimento, ocorre a perda jurídica da posse e propriedade da mercadoria que passa para a União Federal. No período de depósito até a destinação da mercadoria, perdimento, a responsabilidade é de quem depositou a mercadoria. Então, a trading pode correr e ter responsabilidade por essa armazenagem. Tá? Documentação fiscal. Documentação... Estou olhando o horário, gente, que eu estou preocupado para não falar muito. Tem uma outra pergunta aqui, ó. A trading tem que ter radar? Trabalho autônomo para uma trading e o gestor disse que não tem radar. Tá, tem sim. Tá aqui, olha. Até comentamos aqui, ó. Limite do radar, ele tem que ter... Toda empresa que vai operar no comércio exterior, sem exceção, tem que ter radar. Toda empresa. Aí eu quero importar qualquer coisa. Tem que ter radar. Aí, o que não tem é o radar. Se ela é uma conta e ordem, o radar é de 50 mil e ela vai operar de forma ilimitada, se encomenda. Tem que ter radar. Tá? Agora a gente começa na fase... A Mônica perguntou aqui se numa operação CO, a trading tendo um radar de 50 mil e o adquirente ilimitado, é possível realizar deve ser importação por CO acima de 50 mil, ou é necessário a trading alterar o radar? Não, Mônica, quando você faz a operação de conta e ordem, a trading sempre pode ter, radar simplificado. O radar dela é de 50 mil, tá? Não, ela só começa a ter que melhorar o radar dela se for por encomenda. Aí é por quê? Lembram? Isso a gente vai falar lá na frente no OD. Conta e ordem, eu sou prestador de serviço. Encomenda, eu comprei a mercadoria para revender. Se eu comprei a mercadoria, eu tenho que ter capacidade econômica financeira. Tá? Se eu tenho capacidade econômica financeira, eu tenho que ter um radar suportando a minha operação. Documentação fiscal. Agora a gente vai para a força. Tá? Na importação por conta e ordem de terceiro, a Trading Company se obriga a emitir nota fiscal de remessa em nome do adquirente. Quando é operação conta e ordem, ele emite uma nota fiscal de remessa. Alguém vai falar assim, não. Ele emite uma nota fiscal porque quando a mercadoria sai do porto ou do aeroporto, precisa emitir uma nota fiscal. É verdade. Mas essa nota fiscal não é de venda e compra, é de remessa. Porque ele não é o dono da mercadoria. Presta atenção. Ele não é o dono, então ele vai emitir a nota fiscal. Ele vai destacar ICMS e IPI, incluir somente as despesas da internação e nota fiscal destinada ao adquirente. Quem fala isso? A legislação. Não é o Lostado, é a legislação que determina esse tipo de obrigação que nós, na área jurídica, chamamos de obrigação acessória. Tá? Então, eu emito nota fiscal de remessa, destaco ICMS e IPI e nota fiscal de serviço. Não vende. E eu vou fazer o quê? O CFPO, tá? Que é o Código Fiscal de Operação e Prestação,
que já foi dado, o número dele aqui é o 3.102 ou 3.101. A diferença de um para outro é que um não vai ter industrialização, o outro vai ter, e eu tenho que ter todas essas obrigações. Importação por conteúdo terceiro realizada na importação trading, situado no estado do Espírito Santo, em nome adquirente paulista, obrigação acessória, protocolo número 3. Na operação de importação por conteúdo terceiro, realizada por importador trading, situada no estado do Espírito Santo, em nome de adquirente paulista, o sujeito ativo da operação de importação será o adquirente paulista. O contribuinte é o sujeito ativo e é o quem vai pagar esta operação, sendo o importador responsável pelo recolhimento do imposto no estado de São Paulo. Ele é o responsável por meio da GNRE, que é a Guia Nacional de Recolhimento de Impostos. O que acontece? Na realidade, quando ele fala de importador, por isso que eu chamo de trading, porque a lei chama de importador, quando eu trading importo, que sou o importador, recolho já pela Guia Nacional o imposto devido a São Paulo. E depois eu só faço a remessa da mercadoria. Eu imito a mercadoria dessa forma. Tá? Encomenda. Encomenda é diferente. Encomenda é loucura. A trading deverá ter a escrituração contábil, porque ele vende em conta específica e de forma discriminada para cada adquirente de mercadoria. Se ele traz para uma empresa, ele tem uma contabilidade, uma escrituração contábil para cada empresa que ele está trazendo. Porque o fisco quer saber o que está acontecendo. Tanto o fisco estadual como o fisco federal. Se ele errar a escrituração, ele pode ter problema com a Receita Federal. Algum dia, a Receita Federal baterá a sua porta. E hoje é mais fácil ainda, que ele nem vai bater a sua porta, ele vai lhe mandar um e-mail. Vai falando assim, você acaba de ser sorteado, né, na loteria do mal da Receita Federal. Né? Então, o que acontece? Adquirente da mercadoria importada, seu conto e ordem, e para cada encomendante predeterminado, o valor da mercadoria importada por conto e ordem, terceiro, ou importadas para revenda e encomenda. E ele vai ter esta figura aqui. Ele vai ter que ter o quê? Toda a operação dela, quanto que vem a alíquota, quanto não vem, tudo que está acontecendo, vai ter que estar destacado. Tá? Benefício ICMS. Muito bem, até agora eu contei a história bonitinha. Por que as empresas procuram a trading? Ela procurou a trading porque ela quer focar no negócio dela, porque a trading presta um serviço, porque isso tudo é verdade. Tem um monte de empresa que faz isso. Mas aí, às vezes, o empresário faz conta. O empresário faz conta de tudo na vida. E às vezes ele fala assim, pô, mas eu vou contratar uma trader, quanto é que a trader vai me cobrar? A trader vai me cobrar 5%, mundo ideal, né? Não existe isso. 5% do FOB da mercadoria para trazer e vai... Fantástico isso, né? Mas o empresário fala assim, pô, mas 5% do que eu vou pagar para ele representa custo. O meu amigo que faz importação direta não traz a trading e ele vende mais barato porque não tem esse custo. Então, vejam bem, tudo que eu falei até agora de prestação de serviço é verdade. Tem empresas que utilizam de verdade, para não se preocupar. Mas a grande maioria procura a trading para benefício do CMS. Ela procura a trading porque ela quer esse benefício fiscal do CMS. E, atenção, existem empresas que vendem benefício fiscal do CMS que não existe. Graças a Deus, estamos tendo esse webinar para poder mostrar o que é verdade e o que é mentira na área dos benefícios de ICMS, tá? ICMS, ele entra como um planejamento tributário no uso da Trading Company, é verdade? É verdade, tá certo. Ele usa e deve ser usado. Nós temos benefício tributário e esses benefícios tributários devem ser utilizados. Eles eram muito maiores, esses benefícios tributários. Na época da Guerra dos Portos, até 2012, para poder gerar emprego, estimular a economia nos outros estados, tirar do estado de São Paulo, o maior porto da América Latina, enfim, o que aconteceu? Outros estados criaram uma série de figuras para fazer o benefício fiscal para atrair a carga,
Está tudo certo. Só que com isso, eles mesmos geravam problemas nos caixas. E o Estado de São Paulo, que na maioria das vezes era o grande destinatário da mercadoria, como o Estado de Minas Gerais também, não gostava dessa operação. Para o Estado de Minas Gerais, tanto faz, porque para o Estado de Minas Gerais não tem porto, né? Então está tudo certo. Mas o que acontece? Tinha essa diferença tributária e ele acabava perdendo a arrecadação tributária. Vale a pena usar a Trading Company como benefício tributário? Vale. Porém, sempre tem um porém. Quais são os estados que têm benefício tributário? Aliás, meu presidente, já falando, qualquer dia a gente pode fazer um webinar só sobre os benefícios tributários de cada estado na área de CMS de importação, que tem tudo a ver com a nossa matéria. Não é tributário, é aduaneiro tributário de verdade, que a gente pode falar como que é o mecanismo de cada um deles, que não é a matéria de hoje, tá? Quais são os estados? Os estados com benefício, Santa Catarina, eu vou colocar alguns, Santa Catarina, Espírito Santo, Rondônia, tá? E tem vários outros estados com benefícios fiscais. Cada um tem um atrativo. Só para você ter uma ideia, o estado de Santa Catarina tem 8 tipos de benefícios fiscais, tá? Espírito Santo tem um benefício fiscal antiguíssimo, sensacional. Rondônia tem um benefício fiscal hoje muito interessante, porque, por exemplo, Santa Catarina, eu tenho que desembaraçar a mercadoria lá em Santa Catarina. Aí eu tenho um custo logístico. O benefício de Rondônia, eu posso desembaraçar a mercadoria aqui em Santos. Eu posso desembaraçar a mercadoria no Rio de Janeiro. Eu posso desembaraçar a mercadoria no aeroporto. Está tudo certo, né? Só que tem que tomar cuidado. Então, o grande benefício de Rondônia, inclusive, é a redução do custo logístico, tá? Mas nós não vamos falar sobre esses benefícios pontualmente. Vamos primeiro falar o seguinte, ICMS. Lembra que eu falei da Guerra dos Portos? O Senado Federal resolveu pôr um fim nessa loucura de ICMS, de diferimento de ICMS, diferença de ICMS. Ele colocou um marco. Ele diz o seguinte, todo ICMS importação, eu vou ter um recolhimento para o meu adquirente final de 4%. A gente já vai falar sobre isso. Quais são os benefícios, então, que restam? Eu já sei que é 4% de um para outro, de um estado para outro. Se entra a operação em Santa Catarina e a mercadoria vem para São Paulo, eu tenho um diferimento de 4% que tem que ser pago. Perdão, 4% que tem que ser pago. Então, não vale, isso não é mais um grande benefício. Qual que é a vantagem? Diferimento da entrada, o ICMS paga somente na saída. O que isso representa? Vantagem do fluxo de caixa. Em São Paulo, eu vou fazer a mercadoria, eu vou desembaraçar a mercadoria e eu já vou pagar o ICMS. Lembra que eu comentei lá no comecinho do nosso webinar que o maior problema do Brasil são os custos que eu tenho tributário que incidem na produção? Está aqui um caso desse. No Estado de São Paulo, ele exige o tributo tão logo eu desembaraço a mercadoria. Quando eu tenho um diferimento na entrada, significa que eu não pago nada na entrada e eu pago somente na saída. Olha que legal. Então, eu tenho um delay, eu tenho uma vantagem tributária, uma vantagem financeira por não pagar o ICMS. E alguns estados ainda geram crédito presumido ou financiamento e que o Estado devolve valores como forma de financiamento da operação. Tá? Então, essa é uma explicação bem básica do ICMS. O ICMS é um dos impostos mais complexos que nós temos dentro da nossa federação. Então, naturalmente, eu não consigo explicar aqui nesse webinar. Tá? Vamos pegar e fazer uma análise prática para a gente entender essa dinâmica que eu achei que fica mais fácil, porque às vezes só fica falando, e eu sempre falo, né? Quem só é professor fica irritado comigo, mas é a verdade. A vida acadêmica sempre é muito simples. Quando a gente cai na vida real, é babado, confusão e gritaria, ou seja, é diferente. Então a gente está aqui hoje para olhar a vida real, babado, confusão e gritaria. Olha só. A empresa X, localizada em Mato Grosso, realiza importação direta, eu não estou falando de trading, só para a gente poder fazer o exercício, direta de mercadoria da China, que ingressa no Porto de Santos e é destinada diretamente para suas instalações. Ele vai entrar aqui na minha querida cidade de Santos, eu sou de Santos, tá, gente? Ele vai entrar na minha querida cidade de Santos aqui, ó, tá?
e ele vai transitar isso tudo até chegar em Mato Grosso. Veja, ele passa por uma federação, passa por outra, até chegar às suas instalações. Pergunto eu para você responder. Qual estado receberá o ICMS e o valor da alíquota aplicável nesta operação de entrada da mercadoria no território nacional? Vamos lá? Mercadoria entra no estado de São Paulo, por Santos, vai até Mato Grosso. Eu considero que o ICMS São Paulo, 18%, e Mato Grosso, 17%. Tá? Esse é um dado. Qual estado receberá o ICMS e o valor da alíquota aplicada nessa operação? Vamos continuar. Eventual venda da mercadoria importada sem nenhum processo de industrialização pela empresa importadora para a empresa em São Paulo está sujeita a qual alíquota? Eu quis criar uma dificuldade maior. A empresa importou para São Paulo, levou a mercadoria para Mato Grosso e depois, sem o processo de industrialização, devolveu a mercadoria para São Paulo. Alguém vai perguntar, por que ele não deixou direto de São Paulo? Então, porque tem uma discussão aqui gigante se a mercadoria tem que transitar fisicamente na ida e volta, tá? Mas não é matéria para a gente discutir hoje aqui, que isso aqui é matéria própria em outro webinar também, né? Mas só para vocês entenderem. Qual é o valor que eu tenho que pagar? Olha que legal. Qual estado receberá o ICMS? O estado de destino, Mato Grosso. Por quê? Porque está isso já dentro da regra constitucional que foi aplicada e interpretada pela Receita Federal. Eventual venda de mercadoria importada. Aquela mesma mercadoria importada que, sem nenhum processo de industrialização, retorna para São Paulo, está sujeita a qual alíquota? A mercadoria está aqui, mercadoria importada. Vou repetir, mercadoria importada, a mesma mercadoria. Ela volta para o estado de São Paulo. Está sujeita a qual alíquota interestadual? Qual o DIFAL, que é a diferença de alíquota? Quem é o responsável? Vamos ver? Resposta. Quem é que paga o imposto? Está lá. Qual estado receberá? De acordo com o artigo 155, parágrafo 2º-A da Constituição Federal, cabe o imposto ao estado onde estiver situado o estabelecimento do destinatário da mercadoria. Assim, o estado que receberá o ICMS é o do Mato Grosso, e a empresa X pagará a alíquota de 17%, porque ela importou por Santos, passou por essa São Paulo, mas ela é o destinatário final da mercadoria. Tá claro isso? Então, ela entra por São Paulo, mas a empresa X fica em Mato Grosso, a alíquota é 17%, e ela vai ter que beneficiar em 17% lá. Isso é importante quando a gente for falar lá na frente, importação por conta e ordem e encomenda. Qual é o valor da operação interestadual de mercadoria importada? 4%. Quem disse isso? A resolução do Senado, número 13 de 2018, estabeleceu que a alíquota de ICMS na operação interestaduais com bens e mercadorias importadas do exterior será de 4%. Portanto, quando a mercadoria foi para o Mato Grosso e voltou vendida para o estado de São Paulo, ela vai pagar 4% de ICMS, além de 14% de DIFAL, que é o diferencial de alíquota, para chegar aos 18%, para ninguém perder nada. Tá? Está na lei. Bom, muito bem. Por isso que os benefícios tributários hoje, eles têm que prestar muita atenção, porque essa regra é uma regra legal para toda a federação. Não adianta inventar muito. Por isso que a gente volta lá em cima e pergunta, qual o benefício tributário hoje do ICMS? Diferimento para usar o fluxo de caixa ou algum crédito. Porque no dia a dia, no oba-oba, no arroz com feijão, papai e mamãe, é isso daqui. Não dá para fugir disso, tá? Conta e ordem, quem paga? Deixa eu só repetir isso aqui para vocês, gente, porque eu sei que a matéria é complexa, eu vou repetir só para ser chato mesmo, tá? Mercadoria entrou em estado de São Paulo. Importação, destinada para Mato Grosso. O destinatário da mercadoria fica em Mato Grosso. Ele vai recolher o ICMS no momento da importação,
para o estado de Mato Grosso, tá? A mercadoria sai do Mato Grosso, é uma mercadoria importada. Então, eu importei essa mercadoria e eu vou devolver essa mercadoria. Essa mercadoria é importada, eu vou pagar, na volta para São Paulo, 4%, que é o interestadual, que é a resolução do Senado Federal, mais 14% de DIFAL, para dar os 18%. Tá? Então, isso tudo está na legislação. ICMS, conta e ordem, quem paga? Aqui começam as confusões medonhas, né? Quem paga na conta e ordem? Lembra que eu falei para vocês? Conta e ordem o que é? Prestador de serviço. Se eu sou prestador de serviço, eu não pago ICMS. Ah, não, paga sim. Eu já vi pagar, paga errado. Porque tem que pagar é o adquirente da mercadoria. Quando você tem na operação conta e ordem, quem tem que pagar é o adquirente da mercadoria. Por quê? Porque, na realidade, a trading é somente uma prestadora de serviço. O adquirente está na outra ponta. É como se ele fizesse importação própria. Por isso que ele é o responsável. Tá aqui, ó. Lembra que na importação por conta e ordem é uma prestação de serviço em que a trading é importadora e o adquirente é o destinatário da mercadoria? Ele é o dono de tudo? O STF já estabeleceu isso. O STF, interpretando o artigo 155.9A da Constituição Federal, definiu que o contribuinte é o estabelecimento do adquirente real destinatário da mercadoria. Está aqui. Esta é a regra, tá? Vou pegar um caso legal para vocês verem que loucura que é não observar. Caso, vida real isso aqui, tá? Não é acadêmico, vida real. Cliente, adquirente da mercadoria, contratou uma trading para realizar a operação de importação por conta e ordem de terceiro. Onde que estava a trading? Em Rondônia. O que contaram para o cliente? Contaram para o cliente o seguinte: na minha mão é mais barato. Quando eu desembaraçar esta mercadoria, você está onde? Está em São Paulo, cliente. Bacana, show de bola. Você está em São Paulo. Eu tiro essa mercadoria, coloco para você em São Paulo, eu uso a logística de São Paulo, eu sou a trading, você faz uma operação conta e ordem comigo, eu vou recolher aquela guia nacional do ICMS, né, a GNRD, lá, RE, para Rondônia, no valor baixinho, e eu vou jogar na sua empresa. O cliente falou, uau, eu vou economizar uma fortuna de ICMS. Vai economizar uma fortuna. Até que o fisco descobre que o cara estava fazendo isso e faz uma revisão de todas as operações dele que ele fez. Veja bem, o que o fisco falou? A mercadoria descarregou no aeroporto de São Paulo com um pagamento de ICMS em Rondônia e com entrega imediata ao adquirente seu depósito em São Paulo. Um grande negócio. E o que aconteceu? Pau. Tomou uma multa de infração. A gente está defendendo a multa de infração. Vamos ganhar? Não, não vamos ganhar. Mas por que está defendendo? Porque lá na frente pode ter uma nulidade. Porque lá na frente, aqui nesse caso específico, o ICMS está aplicando multas abusivas e a gente pode cancelar essa multa e a gente cancela também o nascimento da obrigação tributária. E aí são estratégias legais. Mas assim, se o seu cliente não quiser nada disso, não quer nada disso, vai fazer para o Rondônia? Vai. Operação conta e ordem. É assim que faz. Já vou explicar para vocês. Operação conta e ordem. Jamais por prestação de serviço, jamais, por encomenda, O cliente vai fazer a operação para o Rondônia, nesse caso, ele vai ter que fazer uma operação conta e ordem. A trading compra a mercadoria, vai pagar o ICMS que está lá, e depois ela traz para o cliente aqui em São Paulo. Essa é a operação, tá? Tem como trazer direto? Tem, mas não é a discussão. Tem como trazer direto legalmente? Dá um probleminha, mas tem como ganhar esse auto de infração, tá? Isso é importante, então, nesse caso legal, fixe. Operação conta e ordem por trading. Benefício da trading não funciona, tá?
Tem operação que funciona dessa forma? Só para eu, não vou me alongar, mas só em termos de planejamento tributário? Tem. Por exemplo, você pode fazer uma operação conta e ordem por Itajaí, né? Por Santa Catarina. Você vai ter uma filial em Santa Catarina, vai utilizar o benefício de Santa Catarina, traz para sua filial, traz para São Paulo, de filial para matriz. Isso é um planejamento tributário. Tá? Tá tudo certo. Tá tudo bem. Agora, tem que ver se a sua operação comporta esse custo. Que eu tenho um custo de uma filial em Santa Catarina, eu tenho um custo disso tudo, um custo logístico. A sua operação comporta isso? Ah, eu trago 2 containers por mês, eu trago 4 containers por mês, faça a conta. Não vai valer. Tá? Importação por encomenda, quem paga? Regra geral, de novo. Quem é o adquirente da mercadoria na operação por encomenda? Perdão, quem compra a mercadoria na encomenda? Eu compro a mercadoria por encomenda. Eu estou pagando essa mercadoria. Peraí. Só um minutinho, por favor, que eu não sei se o meu microfone saiu. Estou te ouvindo, viu, Sidney? Ah, então tá. Deixa eu só te colocar a par aqui, ó, que são 8h15, né? A gente está com 29 perguntinhas só, viu? Tá, já estamos acabando, eu prometo que eu já Corretor, vou, ó. mas aí qualquer coisa a gente encaminha depois, né? Tá, ó. Regra geral, o Robson, a alegria que me dá de responder é a participação de todo mundo, né? Eu Isso acho é que isso é a parte mais legal, né, de tudo. E o pessoal está mandando aqui já na mensagem para fazer parte do nosso grupo também de WhatsApp. Oi, que show. Muito bom. Bom. Na importação por encomenda, tá? A trading por encomenda. A trading, ela é... Eu coloquei adquirente, na realidade, foi um ato falho, porque ela é a dona da mercadoria, ela é a proprietária da mercadoria, tá? A trading compra com dinheiro dela a mercadoria, que se obriga a revender para o encomendante. Então, ela compra a mercadoria e ela revende ela revende de verdade, com lucro, com tudo, para o encomendante. Ora, se ela compra a mercadoria e ela é adquirente da mercadoria, onde que eu vou pagar o imposto, o ICMS? Onde comprou a mercadoria. Onde está a trading. Porque na operação de conta e ordem, ela compra com dinheiro dela, ela põe na empresa dela. E ela, então, vai pagar o ICMS. E ela vai pagar Rondônia. De Rondônia. Está tudo certo. Está tudo bem. E ela vai depois revender para o encomendante. Só que ela revende mercadoria importada. Quando ela revende mercadoria importada, o que impacta? 4% da resolução do Senado, mais o default. Como ela ganha dinheiro? Benefício financeiro. Porque como ela está comprando essa mercadoria e tem um valor maior para pagar, então ela tem um custo tributário menor. Então ela, de novo, vai fazer conta. Ah, eu faço um container. Deixa para lá. Faz para São Paulo mesmo. Tá tudo certo. Não monta essa estrutura gigante. Porque essa estrutura ela é interessante quando eu começo a ter uma movimentação diferente. Caso contrário, não vale a pena. Continua fazendo o que está fazendo. Tá? Revisão de ICMS da importação indireta. Rapidinho, vamos lá? Alíquota, sempre, 4%. Transporte aéreo estadual de passageiro, não interessa para nós. Mercadoria importada para revenda sem processo de industrialização. Por que sem processo de industrialização? Porque quando tem processo de industrialização, até 60% que for produto nacional, eu vou usar a regra geral, que é operação interestadual. Caso eu compre para revenda, 4%. 7%, que são os estados que a gente chama de estados pobres. A gente que eu digo é a doutrina, eu não chamo ninguém de nada, tá? A doutrina chama de estados pobres, por isso que são 7%. Quando a mercadoria enviada dos estados do Sul e Sudeste para o Espírito Santo, o estado do Norte e Nordeste. Então, é 7%. Demais estados de operação interestadual, 12%. O que interessa para nós? Importação, ICMS importação, 4% mais o DIFAL.
o destinatário não é o contribuinte. Aqui é só para vocês entenderem. Quando o destinatário não é o contribuinte do ICMS, por exemplo, uma empresa de marketplace, tá? Que ela compra a mercadoria e já revende. Para quem não é o contribuinte final do ICMS, o que ela faz? Ela assume a responsabilidade de pagar todo o tributo. Quando a mercadoria é destinada ao contribuinte do ICMS, como ele já é o contribuinte do ICMS, eu remeto essa mercadoria e ele vai pagar, a empresa vai pagar. Vamos imaginar que eu tenho uma trading, a minha trading vende para a Lojas Americanas aqui em São Paulo, tá? A Lojas Americanas é um contribuinte do ICMS, então eu revendo para ela e ela vai pagar o DIFAL quando a mercadoria, quando ela apurar lucro, resultado, tá? Ô, Sidney, tem É uma isso. pergunta aqui que eu peguei pelo chat aqui, ó, não entendi o default. Quem paga os 14%, o comprador da transferência interestadual, ou seja, o destinatário em São Paulo, é isso? Aqui, tá aqui, ó. No DIFAL, o que é? A diferença de alíquota, que é a regra geral para poder equilibrar os tributos para acabar com a regra, com a guerra dos portos, tá? Então, uma das questões foi reduzir a guerra dos portos. Então, vamos imaginar o seguinte: eu tenho uma mercadoria que está no Mato Grosso. O nosso exemplo lá do Mato Grosso, a mercadoria importada. Eu vou vender essa mercadoria importada sem utilização na indústria, perdão, sem beneficiamento industrial. Então, do jeito que ela chegou o iPhone, do jeito que ele chegou, eu revendo. Quando eu revendo esse iPhone, eu revendo com 4% que eu vou pagar de CMS, lá na origem. Quando chegar aqui, o destinatário final vai pagar a diferença, os 14%, porque ele é o destinatário da mercadoria. Então, o que é o DIFAL? 4%, São Paulo 18%, ele vai pagar a pancada de 14%. Esse quadro aqui é interessante, eu vou ler para vocês, eu vou passar para vocês, isso aqui, está aqui o telefone para quem quiser. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, estou aberto. Espero que eu tenha sido claro na minha exposição, né? Aqui no webinar, para vocês poderem discutir. Agora, pelo adiantar da hora, falei bastante, mas acho que dá para a gente poder ter alguma coisa ainda de respostas. Eu que agradeço, Sidney. Parabenizar também você pela apresentação, pela brilhante apresentação, como sempre, né? Você sempre nos brinda com essa apresentação maravilhosa. E vamos passar aqui, tentar responder algumas perguntas aqui, né? Qual a diferença entre uma trading... Robson, pega as facinhas, tá? As difíceis eu não quero, não. Eu já pedi aqui para nossa assessoria técnica para qualquer coisa encaminhar para a gente, porque depois que desliga aqui eu não tenho acesso mais. Tá. Mas o Thiago vai tentar salvar ali tudo, caso não dê tempo, a gente depois tenta responder. E também depois que o pessoal for entrando com a gente em contato pelo e-mail, pelos contatos que a gente colocou ali, a gente vai conversando. A gente, por falar nisso, uma observação, esse WhatsApp é profissional, tá? Ele não tá ligado agora, ele está lá no escritório, tá? O meu eu coloquei para o pessoal que está me mandando aqui também, o WhatsApp já encheu de gente aqui querendo ser adicionado, aí eu vou pedir um tempinho também, porque eu estou tomando conta das perguntas e tudo mais, né? Então, mas aí a hora que a gente for adicionando aqui, a hora que eu pegar os números de todo mundo aqui, eu vou adicionar. Vamos lá, então. Qual a diferença entre uma trading que compra por encomenda e uma empresa revendedora que importa por encomenda de seus clientes? O Eugênio... Essa pergunta é maravilhosa. Quem fez a pergunta, Robson? Eugênio Ambrosetti. Tá. Eugênio, parabéns pela sua pergunta. A sua pergunta tem uma procedência enorme. Nós tivemos um caso muito interessante. Nós vencemos, né? Que foi com uma revendedora da Fiat. Ele vendia muito para a Fiat, né? E a Receita Federal autuou dizendo que, como ele comprava por conta própria e já tinha a revenda para a Fiat, então ele estava fraudando e aplicou um auto de infração significativamente elevado, né? E nós falamos exatamente essa questão, que a ideia da encomenda ela é uma opção que nasce antes. Na verdade, é uma questão, vamos dizer assim, uma negociação que ela vai nascer antes, celebrando o contrato.
Nesse caso de fornecimento, eu não tenho. E uma das questões mais importantes é que eu não tenho uma antecipação de valores. Mas, veja bem, Eugênio, com total honestidade, a gente tem que analisar o caso concreto, porque a Receita Federal, ela pode entender, como ela entende, como esse caso que nós defendemos dessa empresa de autopeça, vencemos por uma questão de contrato, uma série de coisas, né? O que acontece? É que a compra para revenda para cliente pré-determinado, ela é sempre muito próxima da encomenda. Eu vou até melhorar a sua questão. Obviamente, eu como empresário, eu já tenho alguns clientes. Eu forneço para o Carrefour, eu forneço para lojas americanas, eu forneço para outras empresas. E hoje, a turma da gestão, a turma de administração, eles são craques. Eles desenvolveram hoje sistemas que, inclusive, conseguem saber como que está mais ou menos o meu estoque para já pedir aquela mercadoria para chegar e, quando chegar, eu já revender certo aquilo. Então, existe aí todo um sistema de gestão. E a preocupação que se tem é exatamente essa. A Receita Federal interpretar que essas operações são por encomenda. Porque, lembre-se, agora, na operação por encomenda, eu compro com dinheiro próprio e vou revender depois. Só que quando eu tenho os meus fornecedores já existentes e cadastrados, eu já estou comprando porque eu tenho um planejamento para vender para eles. Nesse caso da Fiat nosso, a Receita Federal entendeu que foi ocultada a Fiat que tinha que estar como adquirente da mercadoria. E a gente disse que não, que era só uma revendedora de autopeças que tinha em seu cadastro a Fiat e que a Fiat não era necessariamente, comprava necessariamente deles. E que eles tinham todo um discurso de venda, de revenda dessas mercadorias. Mas a sua pergunta é de uma inteligência formidável. Obrigado por me permitir responder. Muito obrigado, Silvio. Tá me ouvindo, né? Tô sim. Como fica a Ana Paula Heskel? Como fica a questão dos impostos ICMS, no caso do benefício fiscal? Se a trading tem e o cliente não, é possível se utilizar o benefício? Parabéns, Ana Paula, também. Sua pergunta é uma pergunta bastante interessante. É possível, Ana Paula, se eu fizer por encomenda. Por conta e ordem, não. Porque na conta e ordem, a trading tem um benefício, mas lembra, Ana Paula, ela é prestadora de serviço. Então, nesse caso, nós não teremos como utilizar esse benefício, porque o adquirente da mercadoria, o dono de tudo, é o cliente final. Portanto, nesse caso, ele tem que pagar o ICMS. Aliás, aproveitando a questão da Ana Paula, quando o fisco estadual, especialmente São Paulo, Minas Gerais também, eles não são muito bonzinhos, tá? Quando o fisco em São Paulo autua a empresa, ele autua a empresa por pagamento zero de ICMS. Então, como diz a Ana Paula, a trading tem um benefício, pode usar? Então, não, porque o adquirente final da mercadoria está em São Paulo. Se eventualmente ele utilizar numa conta e ordem este benefício, olha que interessante, a Receita Estadual não reconhece o pagamento, porque não foi para ela, não reconhece o diferencial e autua como pagamento zero. E ela vai cobrar o tributo novamente. O que acontece depois? O teu cliente pode entrar com uma ação de ressarcimento contra a sua empresa e a sua empresa contra uma ação de ressarcimento por pagamento erroneamente, né? Ou aí é um erro de fato, porque você recolheu erroneamente e para pedir a restituição dos valores. Mas quem trabalha na área jurídica sabe que pedir restituição de imposto em dinheiro do Estado, você vai ficar bem velhinho e não vai receber. Tá? Talvez o bisneto. Talvez o bisneto. A Giovana Berraro, é permitida importação por encomenda, sendo que o real adquirente é uma pessoa física? Então, não. A lei não prevê essa possibilidade, tá? Da pessoa física. Na realidade, veja bem, até $3.000 você não precisa de radar, né? E quando você passar disso, você precisa de radar, você precisa se identificar. Mas não se esqueça que você tem um regime tributário diferenciado. Então, não tem como você fazer por uma importação conta e ordem, porque na trading você vai registrar a DI normalmente. Tá?
O Então, João a Paulo. resposta é não. É Tá. que eu, para justificar, né? João Paulo, as prerrogativas de importação da Zona Franca de Manaus deveriam sofrer alteração? Traz algum malefício? Veja bem, vamos lá. Não, não traz, mas os benefícios da Zona Franca de Manaus, eles estão protegidos constitucionalmente. A Zona Franca, todo país tem sua Zona Franca. Aliás, o Paraguai tem a Zona Franca, que é aqui do ladinho da nossa, em Foz do Iguaçu. Todo país tem a Zona Franca, que é para estimular o desenvolvimento de determinadas regiões. E essa Zona Franca, inclusive, ela tem amparo constitucional. Então, se tem amparo constitucional, eu costumo até conversar com o pessoal, né? Se eu gosto ou não gosto, é terapia, porque eu vou ter que cumprir o que está lá. Não tem outra opção, tá? Maravilha. A Kátia Papak. Sidney, nos casos de importação de medicamentos entre uma empresa farmacêutica e órgãos do governo por licitação, geralmente as empresas não declaram essas importações por encomenda ou por conta e ordem. Como fica nesses casos? Podemos entender que essas empresas farmacêuticas estão operando de forma incorreta? Não estão operando de forma incorreta na realidade, até porque, veja bem, ela está empolerando certo, ela vai entregar e ela participou do regime de licitação. Ela, inclusive, tem um valor que ela vai receber, que tem um penhor lá, que ela vai receber depois. Então, nesse caso, eu não tenho uma interposição fraudulenta, até porque eu não estou ocultando uma prefeitura, eu não estou ocultando um estado que está comprando essa mercadoria. Kátia, obrigado. Você falou para mim que ia participar e está participando mesmo. Muito obrigado, viu? A Tatiane Raíssa, ainda falando do app Shop, né? Que inclusive tem investido de forma absurda em propaganda. Como funciona a fiscalização? Quando a fiscalização souber o que está acontecendo, vai parar. Na realidade é que eu tenho absoluta certeza que tem alguém monitorando essa operação, tá? E quando souber, ela vai parar porque ela é ilegal. É fraude aduaneira mesmo. É contrabando, descaminho. E pode colocar todas as outras regras que você queira lá no Código Penal, tá lá dentro. Tá? O Eugênio, de novo, pergunta aqui. Qual a diferença entre uma trading que compra por encomenda e uma importadora direta que importa por encomenda de seus clientes? Essa aí ele já perguntou, já respondemos essa daí. Já foi essa, né? Já. Tá, vamos lá. Na realidade, até só para complementar, nesse caso ela não seria uma trading, seria uma empresa distribuidora, tá? Então, como eu falei, qualquer empresa pode ser trading, mas nesse caso ela mesma se reclassificaria como distribuidora, revendedora de mercadoria. Mas é uma operação bastante nebulosa essa, do ponto de vista jurídico. Tá. Quer deixar o resto para depois? São 8h30 da noite. O pessoal quer dormir, quer tomar banho, quer jantar com a esposa, né? Pode ser. O Thiago me mandou aqui as perguntas, e aí então a gente responde posterior, né? Até o pessoal que tiver interesse em entrar no nosso grupo, já pode até fazer por ali depois, né? A gente pode trocar bater bola ali. Aliás, para quem já é advogado e gostou do tema, já entra na nossa comissão de direito aduaneiro. É isso aí. Tem bastante estudante também querendo, dizendo que interessou pela palestra e dando os parabéns aqui para você. Então vamos fazer assim, a gente vai responder isso aqui com mais calma depois também, né? E você queria falar alguma coisa, Cid? Não, eu quero agradecer essa oportunidade, agradecer a você que me chamou para fazer essa palestra e agradecer a todo mundo, né? Que eu gostei bastante, o pessoal, bastante gente, né? Foi uma palestra bem bacana. E é isso. Sim, muito legal. Eu também gostaria de agradecer a todos pela presença, dizer que foi gratificante te receber aqui. Provavelmente você vai ter que voltar mais vezes, viu? O pessoal já está pedindo aqui. A gente sente muita falta dos eventos presenciais, né, Sidney? Que a gente se reunia em São Paulo ali, bem gostoso. Eu tô com uma saudade, rapaz, que eu vou te falar, viu? É gostoso estar todo mundo junto. Essa forma também, webinar, a gente conseguiu abranger muita gente aqui de outros estados. Tem muita gente mandando mensagem aqui com DDD de vários estados aí. Isso, o presencial talvez não nos, apesar de passar online, né? De passar online,
mas ele não traz, eu acho, nessa gama, né, de possibilidades a gente atingir aí no telepresencial. Então, gostaria de desejar uma boa noite a todos, dizer que fico engrandecido de fazer parte dessa comissão. Muito obrigado novamente, Sidney, obrigado a todos que participaram, e vocês vão mandando para mim aí, eu vou adicionando no grupo assim que tiver um tempo para isso, tá bom? Pode ter certeza que a gente vai adicionar todo mundo. Gente, Então, muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu mesmo. boa noite a todos.